E se eu te dissesse que 220 milhões de americanos estão prestes a receber 2 mil dólares cada um? E que isso pode detonar a maior explosão no mercado de criptomoedas que já vimos. Sim, você ouviu direito. Estamos falando de 400 bilhões de dólares entrando na economia americana. E a pergunta que todo mundo no mercado cripto está fazendo agora é: para onde vai esse dinheiro? Fica até o final porque eu vou te mostrar exatamente por que analistas estão comparando esse momento com os estímulos da pandemia, quando o Bitcoin subiu 20 vezes, Ethereum subiu 50 vezes e algumas altcoins dispararam mais de 100 vezes. Mas calma, porque nem tudo são flores. Tem uma pegadinha nessa história que pode mudar completamente esse cenário. Fala, meu querido, aqui é o Mendes e nesse canal vou te deixar atualizado sobre tudo o que está rolando no mundo cripto. Por isso, já me dá aquela força e se inscreva no canal para você sempre ficar informado. Primeiro, vamos entender o que está rolando. Há poucos dias, o presidente Donald Trump fez um anúncio bombástico nas redes sociais. Ele prometeu um dividendo tarifário de pelo menos 2 mil dólares para cada cidadão americano, com uma exceção: quem ganha muito dinheiro fica de fora. Mas espera, dividendo tarifário? Que raios é isso? Deixa eu te explicar de um jeito bem simples. Trump implementou tarifas pesadas sobre produtos importados, principalmente da China. Essas tarifas são basicamente impostos que empresas pagam quando trazem mercadorias para os Estados Unidos. A ideia dele é: estou cobrando trilhões em tarifas, agora vou distribuir parte desse dinheiro de volta para o povo americano. Parece bom demais para ser verdade, né? Talvez seja, mas mesmo assim, vamos aos números. Segundo análises do The Corbett Letter, cerca de 220 milhões de adultos americanos se qualificam para receber esse pagamento. Agora pega a calculadora comigo. 220 milhões de pessoas vezes 2 mil dólares cada uma. Isso dá 440 bilhões de dólares sendo injetado na economia. Para você ter noção, o PIB inteiro do Brasil em 2024 foi de aproximadamente 2 trilhões de dólares. Estamos falando de quase um quarto disso sendo distribuídos em cheques diretos. Agora vem a parte que você realmente quer saber. O que isso tem a ver com Bitcoin, Ethereum e o resto do mercado cripto? A resposta está em uma palavra: liquidez. Liquidez é basicamente o dinheiro disponível circulando na economia. Quanto mais dinheiro as pessoas têm sobrando, mais eles podem investir em diferentes ativos. E cripto é exatamente o tipo de investimento que se beneficia massivamente quando o dinheiro novo está circulando. Vamos voltar para 2020 e 2021. Você lembra dos cheques de estímulos durante a pandemia? O governo americano distribuiu 3 rodadas de pagamentos diretos. E sabe o que aconteceu com o mercado cripto logo depois? Bitcoin estava em 10 mil dólares em outubro de 2020 e chegou a 69 mil em novembro de 2021. Isso foi uma alta de 590%. Ethereum teve uma performance ainda melhor, de 400 dólares para quase 5 mil dólares. Uma explosão de 1.150%. E nem preciso falar das altcoins. Projetos como Solana subiram literalmente milhares por cento. Coincidência? Improvável. O analista CryptoZoo está super otimista. Ele disse algo que chamou minha atenção. Não é dinheiro impresso do nada, é receita real de tarifas sendo redistribuída. Quando o governo simplesmente imprime dinheiro, isso causa inflação. Aquela alta geral de preços que corrói o poder de compra. Mas se o dinheiro já existe na economia e só está sendo redistribuído, teoricamente o impacto inflacionário é menor. Se apenas 20% desse dinheiro fluir para cripto, são 125 bilhões de dólares de liquidez fresca pronta para explodir. Pensa nisso, 125 bilhões é mais que a capitalização de mercado inteira de várias criptomoedas do top 20. Não é só dividendo tarifário. 3 coisas estão acontecendo ao mesmo tempo: liquidez entrando, o dividendo de 440 bilhões, ETFs de cripto aprovados, tornando mais fácil investir, e o governo pró-cripto, menos regulação hostil. Essa combinação nunca teve antes. Ok, até agora pintei um cenário bem otimista, mas seria desonesto da minha parte se eu não te mostrasse o outro lado da moeda. Porque olha, tem alguns problemas sérios nessa história toda. Problema 1.
pode não ser dinheiro na mão. Scott Bessent, o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, soltou uma bomba. Ele disse que esse dividendo de 2 mil dólares pode não vir como um cheque direto. Pode ser na forma de corte de impostos. E qual a diferença disso? Enorme. Se você recebe 2 mil dólares na sua conta, você pode imediatamente decidir investir em Bitcoin. Mas se você paga menos impostos ao longo do ano, esse dinheiro vai chegando aos pouquinhos, diluído no tempo. O impacto no mercado seria bem menor, seria menos explosão instantânea e mais gotejamento lento. Problema 2. Inflação pode voltar. Lembra que falei que o dinheiro já existe, só está sendo redistribuído? Bem, alguns economistas discordaram. The Cobase Letter fez uma análise preocupante. Durante a última rodada de estímulos em 2021, a inflação nos Estados Unidos disparou para quase 10%. Agora, a inflação está em 3%, já subindo de novo. Mais estímulos podem jogar gasolina nesse fogo. E o Federal Reserve, o Banco Central americano, acabou de cortar as taxas de juros 2 vezes nos últimos meses. Taxas mais baixas significam dinheiro mais barato, o que também pode alimentar a inflação. Se a inflação explodir de novo, o Fed pode ser forçado a aumentar as taxas drasticamente. E isso seria péssimo para cripto, porque ativos de risco, como criptomoedas, sofrem quando os juros sobem. Problema 3. A matemática não fecha. Aqui fica ainda mais complicado. Trump disse que depois de distribuir os dividendos, a receita das tarifas vai ser usada para pagar a dívida americana de 37 trilhões de dólares. Mas os números não batem. A receita mensal das tarifas está cobrindo apenas 10% do déficit mensal dos Estados Unidos. Ou seja, mesmo com todas essas tarifas, o governo ainda está gastando mais do que pode arrecadar. Como ele vai distribuir 440 bilhões e pagar a dívida ao mesmo tempo? Não dá, algo tem que ceder. Problema 4, histórico de volatilidade. Tem outros detalhes importantes. Tarifas já mexeram com o mercado cripto antes e não foi bonito. Em abril de 2025, quando Trump anunciou o aumento das tarifas, houve uma venda massiva de criptomoedas. O mesmo aconteceu em outubro, quando ele aumentou tarifas sobre a China. Bitcoin perdeu bilhões em capitalização de mercado em questão de horas. Por quê? Porque tarifas criam incertezas econômicas. E o mercado odeia incerteza. Mesmo que você não seja americano, isso te afeta. O mercado cripto é global. Quando bilhões entram nos Estados Unidos, o preço sobe no mundo todo, incluindo nas exchanges brasileiras. E tem mais, o real brasileiro muitas vezes se enfraquece quando o dólar fica mais forte. Se a economia americana esquentar muito, pode afetar nossas taxas de câmbio, nossos produtos importados e até nossa inflação local. Tudo está conectado. Então, qual é o veredito final? Vou ser completamente honesto com você. Ninguém sabe com certeza o que vai acontecer. Mas podemos traçar 3 cenários possíveis. Cenário 1. Explosão cripto. Dividendo sai como pagamento direto, 20 e 30% vai para investimento de risco e Bitcoin supera sua máxima histórica. Cenário 2. Crescimento moderado. Dividendo vem como corte fiscal gradual. A liquidez entra mais devagar e ao longo de 2025 e 2026. Bitcoin cresce, mas de forma mais controlada. Cenário 3. Decepção e queda. Dividendo é cancelado ou muito reduzido. A inflação dispara e o Fed aumenta juros drasticamente. Minha leitura pessoal, acho que estamos caminhando para algo entre o cenário 1 e 2. Vai ter entrada de liquidez, sim, mas provavelmente não tão explosiva quanto em 2021, porque o contexto é diferente. Em 2021, as pessoas estavam trancadas em casa com dinheiro para gastar e medo do futuro. Agora, a economia está mais normal, mas ainda assim, 440 bilhões é muito dinheiro. Mesmo que só 10% vá para cripto, são 44 bilhões. E isso pode sim movimentar bastante o mercado. Cripto pode te fazer ganhar muito dinheiro, mas também pode te fazer perder tudo. Nunca invista dinheiro que você precisa para pagar contas. Nunca pegue empréstimo para investir. Nunca coloque tudo em um único ativo. E o mais importante, ninguém tem bola de cristal. Nem eu, nem os analistas que eu citei. Ninguém. Qualquer pessoa que te garante retorno está mentindo. E se você gostou desse conteúdo, já deixa aquele like e se inscreva, porque isso ajuda o canal a crescer e me ajuda também. Tamo junto e até a próxima.